Olá, alunos do quarto ano A do Chico Peroba, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a Pro vai colocar um desafio matemático para vocês, focando, como nos vídeos anteriores, a adição com reserva ou a adição sem reserva, dependendo de como a gente vai fazer a leitura e encontrar a solução dele, tá bom? Deixa eu colocar então aqui para vocês a folha. Após a leitura da Pro, a Pro vai prosseguir com o vídeo. O que você faz? Após o término da leitura da Pro, você pausa o vídeo, tá? Tenta resolver em uma folhinha à parte. Não utilize o caderno por enquanto, por favor, tá bom? Tenta resolver numa folha à parte, depois você, de novo, continua com o vídeo e verifica aqui, com os dados que você, no caso, leu aqui, se você fez a solução correta ou se, por um acaso, cometeu algum equívoco e depois se acertar, tá? Depois, durante, no finalzinho da leitura e da solução, como nós temos uma pergunta aqui, a gente vai construir uma resposta, tá? Porque todo desafio que tem a pergunta, tá? Ele necessita da sua resposta, o seu entendimento de como que a gente resolveu, tá bom? Então, vamos lá. O desafio é: uma fábrica produziu 347 bolas na segunda-feira, 293 na quarta-feira e na sexta-feira, após um problema, só conseguiu fabricar 95. Quantas bolas foram fabricadas nesta referida semana? Quando nós temos um desafio, a gente tem que tomar cuidado em dados que estão aqui para você ter cuidado e verificar, para depois você até fazer o registro dele aqui embaixo. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma canetinha qualquer, um lápis ou lápis de escrever, e todos os dados que são pertinentes ao desafio, você grifar, você circular, seja lá o que for, tá bom? Eu posso usar canetinha, se no caso aqui, canetinha você não vai usar porque aqui eu que estou usando. Você vai usar o teu lápis quando a Pro enviar para você algum desafio, você vai fazer do mesmo jeitinho com a Pro. O que você vai utilizar depois para fazer, grifar ou circular, pode ser qualquer coisa, lápis, canetinha ou lápis de escrever, não tem problema. É só saber o que é interessante você grifar, circular, para depois você registrar até embaixo para você verificar o que teria que fazer, tá bom? Então vamos lá, vamos ler de novo aos poucos. Uma fábrica produziu 347 bolas na segunda-feira. Aqui eu já tenho informação importante. Eu tenho que 347 bolas foram fabricadas na segunda-feira, tá? Continuando depois, 293, o que está oculto aqui? Bolas, tá? A Pro só não repetiu, é o nome oculto que está aqui, é como se fosse bolas que estaria aqui, mas a Pro não escreveu, porque senão ficaria uma palavra bem próxima da outra, fica repetitivo. Então, eu tenho 293 que foram fabricadas só que na quarta-feira. Eu já tenho 2 dados que eu destaquei. E depois, e na sexta-feira, após um problema, se houve um problema, creio eu que ele fabricou um pouquinho menos do que os 2 dias anteriores. Tá joia? E na sexta-feira, após um problema, só conseguiu fabricar 95. E quando ele fabricou 95? Na sexta-feira. Por que foi menos que os outros 2 dias? Porque houve um problema. Isso interessa para nós, o restante? Não. Eu tenho que ter os dados que são interessantes para mim resolver o desafio matemático. O restante é apenas uma pequena história que entra, para você fazer a leitura e depois a gente poder resolver. E você tem que prestar atenção na pergunta. A pergunta é: quantas bolas foram fabricadas nesta referida semana? Semana que aconteceu o quê? Segunda, quarta e sexta. E a terça e a quinta?
tá? Não fabricou nada, porque não estão aqui os dados. E depois, se eu fosse contar o final de semana, que seria sábado e domingo, também eu não tenho valor nenhum da fábrica produzindo bolas, tá bom? Então, só esses 3 dias da semana que a gente tem aqui. Então, quantas bolas foram? Olha lá, quantas bolas foram fabricadas? O que? Naquela referida semana de 3 dias que eu tenho. Tudo aquilo que você circulou, você grifou, seja lá o que for, você vai colocar como se fosse na horizontal para você ter uma ideia, ou pode ser também na vertical para você ter uma ideia que dados você tem. Então, o primeiro dado é quanto foi fabricado na segunda-feira. Tá vendo que a gente grifou de vermelho? Na segunda-feira, foram 347 bolas. Depois a gente grifou ou circulou, no caso aqui eu circulei, fiz até em quadradinhos, né? Aí eu tenho 293 que foi fabricado na quarta. Então, quarta-feira, então foram fabricados 293. E depois eu tenho o outro dia da semana que houve fabricação de bolas, foi na sexta-feira. Sexta-feira teve um probleminha lá, né, nas máquinas, né? E aí ele só fabricou 95. Então, na sexta-feira foram 95. Reparem bem que para a gente encaixar o 95, a gente tem que perceber que eu tenho apenas 2 algarismos. O número que perfaz a primeira ordem e a segunda ordem. Olha bem como os números anteriores, né, que a gente tem aqui, eu tenho uma ordem, 2, 3. Então, eu tenho que saber encaixar esse número aqui embaixo, tá bom? Para a gente colocar os dados de maneira até correta na hora da gente estar fazendo esse tipo de, né, escrita aqui, para você depois ter uma noção, né, de que dados você tem. Então, se eu tenho a primeira ordem, a Pro já falou no vídeo anterior que para a gente colocar os números de maneira correta, a gente sempre começa da direita para a esquerda. Então, eu começo com o 5, tá? Então, os números aqui, ó, eu vou ter que encaixar esse 5 abaixo do 7 e o 3, que perfazem a mesma ordem, que é a ordem da unidade. E depois eu tenho o segundo algarismo, que é o 9. Vou colocar embaixo do segundo algarismo que eu tenho aqui dos anteriores, ó. O segundo algarismo, ele está na segunda ordem. Então, esse 9 eu vou colocar aqui. O que eu não tenho registro nenhum? Na terceira ordem, que seria a ordem da centena. O 95 não chegou até a centena, por isso que esse espaço está vazio. E ele tem que ficar vazio, tá? Então, olha como que você registrou, como fica muito mais fácil para você depois fazer a leitura. O que eu tenho que fazer com esses dados que eu coloquei aqui já antecipadamente? Que eu tenho, então, o que foi fabricado em 3 dias da semana, né? E os valores dele, tá? Vamos fazer a leitura de novo. Quantas bolas foram fabricadas nesta semana? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que juntar o valorzinho da segunda, eu vou ter que juntar o valorzinho da quarta e vou ter que juntar o valor fabricado na sexta-feira. Tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma adição. Vou colocar o sinalzinho aqui. Tá bom? Eu vou ter que juntar os valores, porque é o que me pergunta aqui o finalzinho do desafio. A pergunta aqui, ó, a pergunta. Quantas bolas, no caso, foram fabricadas nesta referida semana? Semana de 3 dias aqui, quantas bolas foi fabricada ao todo? Eu vou juntar. Lembra que a Pro falou? Não importa na adição quantos números eu tenha colocado um embaixo do outro, que eu consigo fazer essa conta, contanto que eu não erre o valor dado em cada ordem. Lembrando que, obviamente, como eu tenho 3 números aqui, ele vai dar mais de 10 em cada ordem, então eu tenho que saber que número que fica, que número que vai para a ordem seguinte.
tá bom? Lembrando que não cabe 10 ou mais que 10 em cada ordem somada. Que número que fica e que número que vai reservado para depois a gente somar, tá bom? Então, vamos lá? Então, a gente tem aqui, vamos unir 7 mais 3, quanto é? É 10. 10 mais 5 é 15. Lembrando, não posso colocar o número 15 aqui. Não cabe dois números aqui nessa resposta, tá? Se eu tenho o 15, tá? O 15 vai ser, né, 15 unidades. Eu tenho 5 na unidade e 1 na dezena. Então, 5 vai ficar aqui na ordem da unidade e esse 1 ele vai reservado para a ordem da dezena, que é esse segundo algarismo, essa segunda ordem. Então, 5 fica na unidade, o 1 vai reservado na dezena, tá? Lembrando que 3 ordens, primeira é a unidade, segunda é a dezena, terceira é a centena. Agora eu vou somar as centenas, tá? Eu vou somar as centenas. Então, somando todos esses números, deu 15 unidades. No 15 unidades, quem é cada número? O número 5 no 15 é a unidade e o número 1 no 15 é a dezena. Por isso que esse número é reservado na ordem correta. Vamos somar os valores da segunda ordem. Vamos lá. 1 mais 4 é 5. 5 mais 9 é 14. 14 mais 9 é 23. Esse daqui a gente já viu. Deu 23. Só que a gente tá 23 dezenas, tá? A gente tá, então, na casa da dezena, certo? Então, se eu tenho 23 dezenas aqui, eu tenho que verificar. O número que está à nossa direita, ele vai ficar como algarismo da dezena. E esse número 2, ele vai perfazer, tá? A casa, ele pertence à casa da centena. Lembrando que 23 dezenas é igual. Lembrando, 23 dezenas, cada dezena vale 10. Se eu fizer a multiplicação, 23 vezes 10 é igual a 230. Se eu fosse colocar o valor absoluto que fosse aqui, eu teria 230. Então, o 3, ele pertence à segunda ordem. E o 2, ele pertence à centena, porque ele faz parte da terceira casinha, terceira ordem, tá bom? Tá? O que a Pro tá fazendo aqui? A decomposição desse número. Então, 23 dezenas, a decomposição não, a composição desse número, perdão. Então, 23 vezes 10 é 230. O 0, como se ficasse na unidade, o 3 pertence à segunda ordem e o 2 pertence à terceira ordem, tá? Então, 23. Ficamos com 3 na dezena. Lembrando que se a gente for fazer a transformação de 23 dezenas, deu 230. Esse 2 vai pertencer à ordem da centena, por isso que ele vai lá em cima, tá? Risca porque a gente já somou, só para a gente saber que numa continha, quando vai elevado, a gente tem que somar. Agora eu vou somar. O que ficou aqui? 2 centenas, mais 3 centenas, mais 2 centenas, tá? Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. Tá? Lembrando, 7 centenas. Por isso que a gente, até na hora de ler, 7 centenas é 700. Ó, até na hora da leitura dá para saber, né, o valor real dele. Ó, 735. Olha como na leitura a gente já descobre até o valorzinho da ordem que ele pertence. 700 da ordem da centena, 30 pertence à leitura, né, a ordem da dezena, 5 pertence à leitura da ordem da unidade. Tá bom? Então, ó, quantas bolas foram fabricadas nesta referida semana? 735, tá? Aqui a gente teve o quê? Aqui a gente teve, na hora de solucionar, foi uma adição
Como a gente viu que elevamos os números para depois ser somado, porque obviamente essas duas ordens deram mais que 10, é adição com reserva. Tá? Aquele número que eu elevo para a ordem vizinha, para mim depois somá-lo, tá? Lembra que a Pro falou? Se eu tenho uma pergunta, vamos construir uma resposta. Na hora que você estiver construindo a resposta, a Pro não tem linha aqui, mas é como se estivesse seguindo a linha do caderninho de vocês. Vocês respeitam 1 a 2 dedos para começo de parágrafo, vocês vão ler a pergunta e construir uma resposta. Porque eu não posso colocar aqui como resposta 735 ou 735 bolas. Tá? Se a Pro quebrou a cabeça, assim como no livro matemático, né? Aquele quem pensou no livro matemático, sempre em todo desafio a gente vai ter uma perguntinha, a gente vai respeitar e construir uma resposta. Volto de novo. Quantas bolas foram fabricadas nesta referida semana? Aí eu vou lá como resposta. Não precisa colocar R de resposta. 2 dedinhos a gente pode começar daqui, ó. Letra maiúscula que a gente começa e vamos lá. Foram. Usa parte da pergunta para fazer a resposta. Foram fabricadas. Vou lá o valor que deu. 735 bolas. Se na pergunta eu tive ponto de interrogação, obviamente eu tenho que fechar essa minha frase, tá? Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas aulas de língua portuguesa quando a gente falar em pontuação. Eu não posso deixar ela aberta, porque senão caberia mais escrita aqui. Eu tenho que fechar o meu pensamento, no caso aqui, depois da pergunta, o que eu pensei como resposta. Então, foram fabricadas 735 bolas. Ponto final, tá bom? A gente aprender a fazer o uso também da língua portuguesa, nem que seja num desafio matemático, porque se houve a escrita aqui para a leitura do desafio, a gente também vai utilizar ele, a escrita aqui, na hora da construção da tua resposta. Lembrando que ela tem que respeitar o parágrafo, a letra maiúscula, as palavras escritas corretamente, o valor colocado de maneira correta, né? E eu não abreviar a resposta, eu ser ela completa para a gente poder fazer o uso da escrita. E o pontinho final, que somente ele que fecha, no caso em desafios, a sua escrita, tá bom? Então, eu tive uma pergunta, eu termino aqui a minha resposta com ponto final, tá? Espero ter ajudado, né? Espero que você tenha compreendido. Se se equivocou em algum momento, volta de novo o vídeo para você onde você se equivocou. E até a próxima. Um grande beijo a todos.